Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai estudar sobre o Teorema de Tales. Tales de Mileto foi um importante matemático, filósofo e astrônomo grego que viveu antes de Cristo. E ele fez uma descoberta muito grande quando percebeu que os raios solares que chegavam à Terra, eles tinham um formato paralelo, certo? Com isso, ele percebeu que existia uma proporção entre o tamanho dos objetos e a sua respectiva sombra, certo? Como aqui nessa imagem a gente pode perceber que a sombra corresponde à metade do tamanho desse objeto, né? A gente poderia dizer que seria uma estaca de madeira. E certa vez, Tales ele foi desafiado a calcular a altura de uma pirâmide egípcia. E aí, ele utilizando este mesmo conceito, ele conseguiu calcular, determinar a altura da pirâmide, fazendo a relação entre a altura da pirâmide e a sombra projetada pela pirâmide. Para isso, ele fincou uma estaca na terra e mediu a sombra dessa estaca, calculando assim a razão, né, entre a altura da pirâmide e a sombra da pirâmide, de forma que essa razão ela era proporcional à razão entre a altura da estaca e a sombra da estaca. De modo geral, nós podemos resumir o teorema de Tales da seguinte maneira: se feixes de retas paralelas cortadas ou intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes, então a gente vai dizer que estamos aplicando o teorema de Tales, tá certo? Vamos lembrar, trazer aqui uma outra imagem para vocês compreenderem melhor. Nós chamamos de feixe de retas paralelas quando nós temos 3 ou mais retas paralelas. Lembrando que retas paralelas são retas que não se cortam, tá certo? Como essas retas A, B e C aqui. Retas transversais são retas que cortam, né, esse segmento de feixes de retas paralelas. Então, utilizando a ideia do teorema de Tales, nós poderíamos escrever aqui algumas razões, tá certo? Algumas proporções. Por exemplo, a razão entre essa medida AB, aqui colocar o tracinho porque é um segmento, tá certo? A razão entre AB e BC, isso é proporcional à razão entre a linha B' e B', C', tá certo? Percebam que AB tem como segmento correspondente a linha B' e BC tem como segmento correspondente B', C'. Então, a razão entre esses dois segmentos é proporcional à razão entre os segmentos correspondentes. A gente poderia criar outras razões, como por exemplo, a razão entre AB e AC, que seria o todo, é proporcional entre a razão entre a linha B' e também o todo do outro lado, que seria a linha C', tá certo? Então a gente pode criar, né, calcular o valor, a medida desses segmentos proporcionais utilizando sempre a mesma relação. Então o que a gente calcular e escrever de um lado, a gente tem que escrever do outro lado o segmento correspondente. Então se eu peguei AB e BC, do outro lado eu vou ter que pegar os segmentos correspondentes, a linha B', B', C'. Se eu por acaso peguei AB e AC, ó, um pedaço e o todo, como aqui, do outro lado eu também vou ter que pegar o pedaço correspondente, que seria a linha B', e o todo correspondente à linha C', certo? Vamos ver alguns exemplos para que vocês possam compreender melhor. Então, o exemplo A, ele vai trazer aqui um feixe de retas paralelas e traz duas retas transversais R e S, e aí ele pede para você descobrir o valor de x e o valor desses segmentos aqui. Né? Percebam que aqui mede 5, aqui mede 6
E aqui a gente tem essas equaçõezinhas, né? Essas expressões algébricas. E aí a gente vai precisar aplicar o teorema para descobrir o valor de x aí nessas questões. Então, veja só. Utilizando a ideia que nós vimos anteriormente, certo? Essas razões aqui, a gente vai fazer o seguinte. 2x menos 3, que é esse segmento AB, dividido por x mais 2, isso é proporcional, tá certo? A 5 sobre 6. Ok? Então, perceba, a gente fez a razão entre esses dois segmentos e a razão entre esses dois segmentos, seguindo a mesma ordem. Agora, a gente vai resolver essa expressão aí. A gente pode multiplicar, certo? O produto dos meios pelos extremos da seguinte maneira. Perceba, 6 vezes 2x vai dar 12x, ok? 6 vezes menos 3, menos 18. Beleza, multiplicamos o primeiro. Agora aqui, ó, 5 vezes x, 5x, e 5 vezes mais 2 dá mais 10. Então, a gente tem agora uma equação e a gente precisa resolver essa equação aí, beleza? Vamos trocar de lado esses valores para que a gente possa resolver melhor. Então, como a gente costuma dizer, né? Passa esse 5x para lá, ele vai passar mudando o sinal, então vai ficar 12x menos 5x, certo? Porque ele era positivo, apareceu negativo. E esse menos 18, a gente vai passar ele para lá. E aí ele vai passar, ó, 10 já estava lá positivo, menos 18 vai virar mais 18. Com isso, agora a gente pode resolver, ó. 12x menos 5x, 7x. 10 mais 18, 28. Esse 7 está multiplicando o x, então a gente vai precisar passar ele dividindo. E 28 dividido por 7 é igual a 4. Beleza, pessoal? Então, se a questão pede o valor do x, a gente já achou x é 4. Se ele pedisse, por exemplo, as medidas dos segmentos, então você poderia dizer, ó, o segmento AB, ele vai medir quanto? 2 vezes x, só que x é 4, então 2 vezes 4, 8, 8 menos 3, 5, ok? E o segmento BC, ó, seria 4, que é o valor do x, 4 mais 2, BC é igual a 6. E olha que interessante, né? A gente acabou achando os mesmos valores do outro lado, certo? AB tem o mesmo valor que a linha B', e BC tem o mesmo valor que B', C'. Claro que isso nem sempre vai acontecer, tá certo? Mas, nesse caso, aconteceu de coincidir. Vamos ver aqui mais um exemplo. Esse exemplo B, eu achei interessante trazer ele para vocês, por quê? Porque, veja, nós temos um feixe de retas paralelas, as retas ABC, e aí a gente tem duas retas R e S que cortam esse feixe de retas paralelas, mas que elas também se cruzam, né? Elas também se cortam. E aí um erro muito comum na hora da gente resolver problemas assim é na hora de escrever as proporções, né? Os segmentos proporcionais. Então, por exemplo, perceba que os valores dos segmentos da reta R são x e 6, tá ok, pessoal? X e 6, e não x e 7,5. Porque aí algumas pessoas vão pensar, mas x e 7,5 está desse lado, então a gente pode fazer x sobre 7,5. Mas a razão vai ser x sobre 6 e 5 e 7,5. Ok? Então, veja, x sobre 6 é proporcional a 5 sobre 7,5. Poxa, professor, apareceu esse 7,5, um número com vírgula aí. Mas vamos perceber que não é difícil resolver isso aqui, ó. Então, quando a gente multiplicar os meios e os extremos, vai ficar 7,5x, 6 vezes 5, 30. Esse 7,5 está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo. Ok? E aí, se você não sabe dividir com vírgula, uma dica que aí eu posso te dar é, se você multiplicar esse número por 10, ó,
essa vírgula que está aqui, ela vai vir para cá. E aí você vai ter 75. Só que aí, se você multiplicar por 10 embaixo, a gente também precisa multiplicar por 10 em cima. E aí ficaria 300 por 75. E ao fazer essa divisão, você vai ver que o resultado é 4. Certo? Beleza, pessoal. Também dá para fazer essa divisãozinha aqui com a vírgula mesmo. Então, 4. Ah, professor, vai dar sempre 4 o valor de x? Não, né, pessoal? Isso aí foi mais uma coincidência de dar 4, tanto no exemplo anterior como nesse. Mas percebam uma coisa que no exemplo anterior havia dado os mesmos valores, né? 5 e 6, que são os valores do outro lado. Mas aqui, ó, ele já deu diferente, tá? Ele deu 4, e aí o correspondente é o 5, e aí ele tem 6 e o correspondente é 7,5. Então, o resultado dessa questão é x igual a 4. Só mais um problema, só mais um exemplo para a gente concluir. É outro exemplo que eu acho importante de vocês verem uma solução comentada, que é esse aqui, ó. A gente vai ter aí agora um triângulo, tá certo? E aí, percebam que eu resolvi fazer ele todo preto, né, já para vocês não se acostumarem, porque nem sempre o problema vai vir da outra forma, né, destacando o que é feixe de retas paralelas, quais são as transversais. Aqui fica tudo uma cor só, e aí você precisa entender. Perceba o seguinte, esses segmentos A, B, D, E são retas paralelas, ok, pessoal? A gente ainda poderia traçar aqui uma outra paralela passando pelo vértice do triângulo, mas AB e DE são retas paralelas. E aí os segmentos AC e BC formam as transversais. Nesse caso aqui, a gente vai poder aplicar também o teorema de Tales, só que perceba uma coisa. Se a gente fizer aqui, ó, 4 sobre 10, a gente tem do outro lado x e y. E aí a gente vai ter duas incógnitas e montar essa proporção 4 está para 10, assim como x está para y, isso não vai te ajudar, beleza? Porque você não sabe nem o valor do x, nem o valor do y. Só que lembra que lá no início eu mostrei a vocês que a gente não necessariamente precisaria fazer as razões sempre das partes apenas, mas a gente também poderia levar em consideração o todo. E vê que legal, a questão trouxe o todo para a gente, tá? O todo, ó, o valor BC aqui é 21. Então eu posso fazer o seguinte, isso aqui não vai te ajudar, tá certo? Então a gente vai descartar, e aí eu vou fazer aqui embaixo, um pouco mais abaixo para você ver. Então a gente pode considerar o seguinte, ó. Eu posso dizer que esse pedacinho CD mede 4, ele é proporcional ao todo. E aí quem é o todo desse lado? 10 mais 4, que é 14. Então 4 está para o todo, deixa eu fazer aqui para você ver, ó. 14, tá certo? 4 está para 14, assim como, quem é o correspondente a 4? X. Então, x também está para o todo, que é 21. E aí, quando a gente resolver aqui, ó, vai ficar o seguinte. 14 vezes x, 14x, igual a 4 vezes 21, que é 84. Certo? E aí, esse x está multiplicando ali, a gente vai passar dividindo. Beleza, pessoal? E aí, como resultado, nós vamos ter quanto aqui? Vamos fazer aqui a continha rapidinho. Vai dar 6, tá? Porque 6 vezes 14 vai dar 84, certo? Só que a gente achou apenas o valor do x. A gente precisa encontrar também o valor do y, certo? Então, a gente vai usar a mesma ideia. Só que agora, ao invés de usar o 4, a gente vai usar o 10. Então, eu posso fazer aqui, ó, que 10 está para o todo, que é 14, tá certo? Assim como o correspondente ao 10, que é o y, está para o todo, que é 21. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter, ó, 14y igual a 10 vezes 21, vai dar 210.
Esse 14 a gente vai passar ele dividindo. E como resultado, a gente vai ter quanto aqui? Vamos lá. A gente pode simplificar para facilitar a nossa vida por 7. Né? Deixa eu fazer a continha aqui rapidinho. De cabeça agora não saiu. Tá? Se a gente simplificar por 7, isso aqui vai dar 30, beleza? E ali vai dar 2. E 30 dividido por 2 é fácil, todo mundo sabe que isso aqui é 15. Tranquilo, pessoal? Então, ó, a gente resolveu esse problema daqui. Então, perceba que nem sempre, tá? Você vai poder usar as partes apenas. Em alguns casos, você vai precisar lidar com o todo. Por isso que esse problema daqui, ele deu essa medida 21. Porque saber apenas as partes, como aqui a gente ia montar, ó, você ia ter 2 incógnitas. E isso não seria suficiente. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham aprendido, né? Tenham compreendido direitinho. Qualquer coisa, volta aí o vídeo um pouquinho para tentar ver o exemplo com mais calma. E é isso. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, manda uma mensagem. Um abraço. Tchau, tchau.